Hoje é quinta-feira, 20 de março de 2025. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição inédita do Conexão USA. O seu encontro marcado com as principais notícias do dia nos Estados Unidos e do mundo, aqui na Tribuna da Imprensa. E a gente começa falando sobre o cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Em um movimento diplomático considerado significativo, aliás, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizaram uma conversa telefônica na noite desta quarta-feira para discutir os avanços nas negociações de cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Donald Trump descreveu em uma rede social a ligação como ótima e afirmou que as negociações estão muito no caminho certo. Este diálogo aconteceu um dia após Trump ter conversado também por telefone com o presidente russo Vladimir Putin, que, aliás, resultou na sugestão de uma pausa nas agressões entre Rússia e Ucrânia aos sistemas elétricos dos dois países. Durante a ligação, Zelensky expressou otimismo em relação à possibilidade de alcançar a paz ainda em 2025 e agradeceu o apoio dos Estados Unidos e da liderança de Trump. Além disso, o presidente ucraniano confirmou a disposição de seu país em respeitar uma trégua de 30 dias nos ataques às infraestruturas energéticas, conforme acordado entre Trump e Putin. As negociações, consideradas de alto nível entre os países envolvidos, estão programadas para ocorrer em breve, de novo na Arábia Saudita, com o objetivo de avançar para um cessar-fogo definitivo. Temas como a liberação de prisioneiros de guerra e o retorno de crianças ucranianas supostamente levadas pela Rússia também foram abordados durante a conversa entre os dois líderes. A comunidade internacional acompanha de perto esses desdobramentos, na esperança de que as iniciativas em andamento possam culminar em uma paz duradoura na região. Donald Trump deve fechar o Departamento de Educação e a oposição recorre à justiça. O presidente dos Estados Unidos deve assinar hoje, nesta quinta-feira, uma ordem executiva para iniciar o fechamento imediato do Departamento de Educação, cumprindo assim uma de suas promessas de campanha. A informação foi divulgada por um resumo da Casa Branca, obtido com exclusividade pela agência de notícias Reuters. Mesmo antes da assinatura, a medida já enfrenta desafios legais. Um grupo de procuradores gerais democratas entrou com uma ação judicial para impedir o desmonte do departamento e também bloquear as demissões anunciadas na semana passada e que afetariam quase metade dos funcionários. A NAACP, uma das principais organizações de direitos civis daqui do país, classificou a ordem como inconstitucional e chamou esse dia de sombrio para milhões de crianças americanas que dependem de financiamento federal para ter acesso a uma educação de qualidade, incluindo aquelas em comunidades pobres e rurais cujos pais votaram em Trump, declarou o presidente da entidade, Derrick Jensen. A iniciativa é parte de um esforço mais amplo de Trump e de seu conselheiro bilionário Elon Musk para reduzir programas governamentais sem aprovação do Congresso. A tentativa de extinguir o Departamento de Educação seria, então, a primeira investida para eliminar uma agência a nível ministerial. Mas há um impasse no Congresso que a gente precisa levar em consideração, porque para fechar de fato o departamento, Trump precisará da aprovação legislativa, o que representa um obstáculo significativo. Embora os republicanos detenham a maioria no Senado, 53-47, a legislação para extinguir uma agência de gabinete exige pelo menos 60 votos, incluindo aí o apoio de 7 democratas, algo que até o momento não há indícios que ocorrerá. Segundo o texto da ordem executiva, a secretária de Educação Linda McMahon deverá tomar todas as medidas necessárias para facilitar o fechamento do Departamento de Educação e também devolver a autoridade educacional aos estados, garantindo a continuidade dos serviços essenciais. A ordem também, de acordo com o documento, determina que qualquer programa financiado pelo departamento não poderá promover iniciativas de diversidade, equidade e inclusão ou até mesmo ideologia de gênero. Agora, há justificativas e também muitas críticas, viu? Trump argumenta que há anos que o Departamento de Educação não cumpre a sua função e chamou a agência de grande enganação. Aliás, durante o primeiro mandato dele, ele até propôs encerrá-lo, mas o Congresso não avançou com a proposta. E agora, a Casa Branca defende a decisão, afirmando que o controle federal sobre a educação falhou com os estudantes, pais e até mesmo com os professores.
Desde a sua criação em 79, o departamento já gastou mais de 3 trilhões de dólares sem melhorar significativo o desempenho dos alunos em testes padronizados de acordo com o governo. Brasileiros acusados de tráfico de armas são presos em Massachusetts. Pelo menos 18 brasileiros residentes no estado de Massachusetts foram formalmente acusados por tráfico ilegal de armas em uma investigação federal que resultou na apreensão de mais de 100 armas ilegais. A informação foi divulgada pela Procuradoria dos Estados Unidos. A investigação, que durou 1 ano, identificou a venda ilegal de armas de fogo em diversas regiões do estado de Massachusetts, incluindo Cape Cod, Boston e cidades ao norte, sul e oeste da capital. Segundo a procuradora Leah Foley, as armas estavam ligadas a um esquema operado por um sindicato do crime transnacional e com atuação em Massachusetts. Segundo ela, os acusados desempenharam papéis fundamentais na introdução de armas letais no estado, seja como traficantes ou como possuidores ilegais. O esquema teria conexões com o primeiro comando da capital, o PCC, uma das maiores organizações criminosas do Brasil e da América Latina, além de gangues menores, como Tropa do Sete e o Trem Bala. O PCC, originalmente fundado em presídios de São Paulo, é conhecido internacionalmente por crimes violentos, incluindo assassinatos, sequestros e tráfico internacional de drogas. Desde o início da investigação, em 2024, as autoridades apreenderam aproximadamente 110 armas de fogo, além de munição e quantidades significativas de fentanil. Agora, as armas apreendidas incluem pistolas, rifles, espingardas, a maioria traficada daqui, da Flórida e também do estado da Carolina do Sul para Massachusetts. Entre os brasileiros acusados, a maioria está ilegalmente nos Estados Unidos. Eles enfrentam acusações de comércio ilegal de armas e conspiração, que podem resultar em até 5 anos de prisão e multas de até $250 mil. Os suspeitos foram identificados, estão presos e podem ser deportados a qualquer momento. Reserva Federal dos Estados Unidos mantém taxa de juros inalteradas em meio a incertezas econômicas. A Reserva Federal daqui do país decidiu manter as taxas de juros no intervalo de 4,25% a 4,50%, marcando o terceiro encontro consecutivo em que o Banco Central opta por não alterar os juros. A decisão foi tomada em meio a um cenário de incerteza econômica e pressões inflacionárias persistentes. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que, embora a inflação tenha mostrado sinais de desaceleração, ainda há riscos consideráveis para a estabilidade econômica do país. Segundo ele, precisa haver mais progresso antes de ter mais confiança. A decisão dele, aliás, reflete a preocupação do Fed com o impacto das recentes políticas econômicas da atual administração do país, porque desde que retornou à presidência, Trump implementou novas tarifas sobre importações chinesas e europeias, além de rever acordos comerciais, o que gerou reações negativas do setor empresarial e também do mercado financeiro. O Comitê Federal de Mercado Aberto revisou para baixo as projeções de crescimento para 2025, que agora estão estimadas em 1,8%, enquanto a expectativa de inflação foi elevada para 3,1%. Governo Trump tenta deportar estudante pró-Palestina da Universidade de Georgetown. A administração Trump deu início a um processo de deportação contra Badar Khan-Shuri, um estudante indiano da Universidade de Georgetown em Washington, capital, acusado de apoiar o Hamas e de promover discursos anti-Israel. O Departamento de Segurança Interna alega que Shuri utilizou redes sociais para difundir propaganda anti-americana e incentivar atos de violência contra Israel. A decisão faz parte de uma política mais ampla do governo Trump para reprimir manifestações pró-Palestina aqui nos Estados Unidos. Desde outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, o governo intensificou a fiscalização sobre estrangeiros que participam de protestos contra a guerra na faixa de Gaza. Grupos de direitos civis, incluindo a União Americana pelas Liberdades Civis, condenaram a decisão. Segundo eles, isso é uma tentativa de silenciar a dissidência legítima e de criminalizar a liberdade de expressão. Já a Universidade de Georgetown também expressou preocupação, afirmando que está monitorando o caso de perto e defendendo os direitos de todos os seus estudantes. A defesa de Shuri
nega qualquer ligação com Hamas e afirma que ele apenas expressou opiniões políticas. O caso pode se tornar um marco na política de imigração sob Trump e já está sendo acompanhado por organismos internacionais de direitos humanos. Essas foram as principais notícias daqui dos Estados Unidos e do mundo em 20 de março de 2025. Mas você sabe, amanhã, sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui nas redes da Tribuna da Imprensa. Até lá!